Bom dia, galera! Sejam bem-vindos à live do Universo Aquático dos Bebês, onde hoje vamos abordar o tema Planejamento Criativo, a aplicação prática da criatividade nas aulas de natação para bebês. Bom dia, vou aqui fixar o tema para a gente dar início à entrega de conteúdo. Queria agradecer a presença de todos e bom dia. A gente vai estar começando aqui falando sobre a aplicação desse planejamento criativo em aula. Hoje é uma aula mais prática, né, onde a gente quer mostrar a importância de criar para resolver problemas. Né? A criatividade nada mais é do que uma ferramenta e uma habilidade inata do ser humano para resolver problemas. Então, saber aplicar a criatividade é você conseguir resolver esses problemas que podem acontecer no dia a dia, auxiliando no desenvolvimento do bebê, dando uma atratividade à aula, não deixando suas aulas monótonas, né? Acredito que um desafio que muitos profissionais vêm encontrando é um repertório de atividades que entrem na rotina do bebê e façam que aquela monotonia das atividades que ele já inseriu na aula pare, essa monotonia pare de acontecer e que as aulas sejam cada vez mais atrativas, mais criativas, para que os pais percebam a evolução da criança de um jeito satisfatório, né? A partir daí, o fato do profissional não planejar e esperar a aula acontecer para pensar o que vai fazer, né? Isso aqui é o que não é planejamento criativo. É a gente chegar para dar aula do nada, sem pensar em nenhuma estratégia, né? Outra forma que não é a gente planejar que acontece com criatividade, né? É não buscar resolver um problema ou resultado. Ou seja, chegar para dar aula em cima da hora e planejar em cima da hora é um alto índice de erro que você pode ter na aula de performance, né? O fato de você não buscar resolver um problema começa a virar somente brincadeira, né? Porque o lúdico, que tanta gente fala, ele tem um fundamento, né? Então, quer dizer que aplicar a criatividade em aula, a gente tem que estar buscando sempre resolver um problema. E a partir desse momento que a gente não busca isso, a gente não está aplicando a criatividade em aula, né? A gente pode estar tentando aplicar, mas a criatividade acontece quando a gente consegue resolver um problema. E a outra coisa é que o fato da gente buscar essa criatividade aplicada em aula faz com que a gente tenha a oportunidade de mostrar o quanto os profissionais de educação física são criativos, mostrar que a sua vitrine é atrativa, ou seja, a sua aula de natação é uma vitrine em tempo real, uma vitrine viva, onde quem estiver ao redor da piscina tem que perceber se aquela vitrine atrai o cliente para ele comprar, para que ele colocar o filho na sua mão enquanto profissional responsável, dedicado, envolvido. E não falando aqui só de vendas, não. A gente está falando também de qualidade profissional. Porque hoje, se eu chego numa aula que o professor está lá, bate perna e roda o braço, e o outro professor está lá assim, bate o pé, pé de chulé, olê, olê, olê. Eu vou escolher o professor mais animado, que a aula está me chamando mais atenção, e não aquele professor que a aula está mais parada, monótona, tecnicista demais, né? Eu quero o melhor para o meu filho, eu quero que meu filho aprenda feliz, né? Então, há comparações, e a aula mais atrativa é a aula que os pais se dedicam mais a colocar o filho na natação, junto com a qualidade do profissional, né? Ontem mesmo eu estava dando uma mentoria no qual a gente construiu uma apostila, né? Lá para o pessoal do Espírito Santo. A gente estava começando, são tantos conteúdos que a gente pode aplicar na natação para bebês, que não deu tempo da gente construir em 3 horas, mais ou menos, essa apostila. Então a gente vai ter que marcar outros encontros, e aí eu vou compartilhar aqui a aplicação prática do planejamento
nas aulas dos bebês de forma criativa, né? Então, quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que falar de progressão de ensino, né? Pessoal, eu tô na roça, então se passar um mosquito aqui, eu der um tapa, é normal, tá bom? Então vamos lá. Progressão de ensino. A gente tem que saber o que a gente ensina do começo ao fim para esse bebê. Eu separei aqui para vocês alguns conteúdos, né, relacionados a essa progressão de ensino. Então, ambientação. Ambientação é um processo que o bebê tem que se adaptar ao ambiente, adaptar a funcionalidade desse ambiente para ele, adaptar as tarefas e as estruturas, né? Essas 4 abordagens chamam-se restrições, né? São as restrições iniciais que um indivíduo pode ter ao estar no novo contexto. Então, restrição ao ambiente, restrição funcional, restrição à tarefa e estrutural. Eu até coloquei uma postagem recentemente sobre isso lá no meu Instagram, né, no feed, que vocês podem estar acompanhando. Uma outra progressão de ensino é que a gente passa da ambientação, né? É uma continuidade dessa progressão. A gente sai da ambientação e vai para a adaptação meio líquido. Na adaptação meio líquido, a gente encontra descontração facial, que é descontrair a musculatura da face e do rosto para receber essa água, né? Seja através de esguichos, seja através de chuveirinho, controle respiratório, visão subaquática, deslizes, flutuações e deslocamento rudimentar. Então são esses 6 conteúdos: descontração facial, controle respiratório, visão subaquática, deslizes, flutuações e deslocamentos rudimentares. Hoje eu vou falar mais sobre essas 2 etapas da progressão, que é a ambientação e a adaptação meio líquido, porque são as primeiras etapas, são as etapas iniciais de um processo em que o bebê vai se adaptar ao ambiente que ele está sendo inserido, né? E aí a aplicação prática disso é a gente pensar em diversas formas de estar aplicando esse conteúdo, né? Então, quando a gente fala que o bebê ele tem uma restrição ao ambiente, né? Ou seja, ele está bloqueado por causa de um novo contexto baseado na luz, na umidade, na temperatura, na gravidade, no piso, né? Tudo isso que pode estar fisicamente ou sociocultural, né, de forma sociocultural, atrapalhando seu desenvolvimento. Então, por exemplo, eu quero ambientar esse bebê. Eu posso usar um boné para esse bebê durante as aulas. Eu posso progredir a adaptação utilizando o raso da piscina, depois a gente vai para o fundo, né? Eu posso estar adaptando com piscininhas de plástico. Por exemplo, esse bebê ele tem um contexto muito grande, que é uma piscina muito grande para ele. Se ele não está tão acostumado, eu posso começar numa piscininha menor, né? E aí a gente tem atividades fora da piscina para aumentar a temperatura desse bebê, né? Ou dessa criança, no caso. Mas como a gente está falando sobre bebê, né? Vamos adaptar os bebês. Guarda-chuva, né? Então, se o bebê está se adaptando à claridade, o sol está batendo na cara, né? Então, o sol está batendo na cara, esse bebê ele pode estar incomodado com a claridade e a gente pode ter uma dificuldade dele gostar da posição de costas. Então, o fato de usar o guarda-chuva é uma forma da gente estar auxiliando no processo de adaptação e eliminando essa possível restrição do bebê. A gente tem a possibilidade também de usar uma toalha, né, para que esse bebê esteja na rede, né? A gente pode usar essa toalha também para a gente deixar o bebê mais aquecido na piscina ou mais fechadinho, se esse bebê é bem novinho, né? A gente pode estar... O túnel de letrinhas é uma outra possibilidade, principalmente do bebê ficar na posição de costas. A gente fazer um túnel onde esse bebê esteja debaixo do túnel na posição de costas e colocar algumas letrinhas de EVA lá para ele ficar na posição dorsal. Balões, né?
balões para que o bebê ele tenha essa vivência, tem estimulação da parte sensitiva, mas aqui a gente está falando fatores que ajudam o bebê gostar do ambiente, né? Então, tem várias possibilidades que a gente pode estar atuando e a gente já citou algumas aqui, mas, por exemplo, chamada de vídeo durante a aula de natação para bebês, se o pai não pode estar presente, é uma aplicação prática da presença próxima do pai ao bebê, né? E a gente tem essa vivência, a gente tem essa realidade hoje, o pai que não pode estar presente, né? Então, vamos pular o conteúdo, vamos lá. Mas a próxima etapa é restrição funcional, né? Em relação ao comportamento, mudanças de comportamento em curto prazo, né? O bebê que, por exemplo, estava feliz e começa a ficar triste, né? No meio da aula começa a chorar. O bebê que tá sem foco na aula. Aí, ó, a Liliane tá falando, usar boia de braço também. As boias são ferramentas que auxiliam nesse processo. Então, com certeza, Liliane, muito boa exemplificação aí. Restrição funcional. A gente pode estar falando de fatores que podem auxiliar no comportamento desse bebê alterar, né? Por exemplo, chegou com medo, chegou triste, chegou chorando, ele mudar o comportamento pela atividade. Então, a gente pode fazer, antes de começar a aula, um formulário de conhecimento do aluno. Mas antes de começar a aula, eu falo assim, antes do aluno entrar para a academia, ele foi lá e fechou o plano e vai nadar com você, antes da primeira aula você manda o formulário de conhecimento do aluno, onde você vai conhecer mais esse aluno. Inclusive está lá nos meus stories, quem quiser um modelozinho de formulário é só arrastar para cima. Aplicar esse formulário de conhecimento para quê? Antecipar informações para que você utilize nas suas aulas, né? Então você vai conhecer a rotina do bebê e vai aplicar no seu contexto diário. Solicitar a multidisciplinaridade. Então, talvez no caso do bebê a gente pode trabalhar a parte sensitiva, né? As questões dos 5 sentidos para os bebês nas aulas. Então a gente pode deixar tudo mais estimulante, né? A gente pode trabalhar a alimentação, trabalhar várias áreas da saúde numa aula de bebês também, é bem legal. Medalhas com estrelinha, né? Se o bebê conseguiu executar uma tarefa, a gente dá uma medalhazinha para ele. Animais de zoológico, para que os bebês imitem esses animais nadando. Cores, né? Tem que ter cores na aula. Inclusive, pessoal, os pais procuram muito isso. Aulas com cores, aulas com música, aulas que têm diversos estímulos, falando dos 5 sentidos, aulas que estimulam esses 5 sentidos, né? A gente pode trabalhar tapetes, né? Tapetes de EVA com o bebê para que ele tenha essa estabilização da musculatura, né? Paravertebral e abdominal, que influencia no equilíbrio desse bebê. Nós temos também restrição à tarefa, que é um outro conteúdo. Como que a gente pode estar trabalhando relacionados ao comportamento de ganhar, perder, conseguir atingir um desafio do bebê, né? Porque bebê, pessoal, a gente está falando aí até os 3 anos. Então, a gente pode ter um ranking de flutuação, né? Vamos supor, eu vou trabalhar com todos os meus bebês. Quem vai conseguir ficar mais tempo na posição de costas? Pode ser com auxílio, pode ser sem auxílio, né? Aí você vai lá e coloca o tempo de cada bebezinho e vê quem foi o bebê que ficou mais tempo na posição dorsal. Isso é um ranking de resultados. O bebê vencedor, você olha se vai dar um prêmio, se vai dar um abraço, né? Cada professor pode premiar da forma que achar melhor, né? Pode criar uma campanha na rede social de veja a flutuação dos nossos bebês, né? Qual é a nota que você dá para eles? E aí cada bebê que tiver uma nota maior vai entrar para uma final de campeonato e vai estimular a flutuação depois. Premiação por frequência,
né? Então, o bebê mais frequente pode ter uma premiação. Isso a gente pode falar entre 3 meses, 6 meses. A cada 3 meses, a cada 6 meses, você premiar a frequência. Estimular através de festivais de natação. Estimular o bebê, a percepção dele com relação às atividades. Vamos supor, você acabou de filmar esse bebê mergulhando. Você acabou de filmar esse bebê fazendo alguma atividade ali. Mostra o vídeo para ele, porque ele vai ter uma percepção visual após ter feito... Pessoal, desculpa os mosquitos aí. Após ter feito uma atividade, ele vai ver o que ele fez e vai associar, vai assimilar aquela situação ali que aconteceu e vai repetir, porque o bebê funciona com rotina, com imitação. Então, ele se vendo, ele vai se imitar, né? Então, vamos para a última restrição, que é a restrição estrutural. Essa restrição é relacionada ao corpo do bebê. E aí a gente pode estar estimulando e planejando atividades baseadas em altura, peso, medidas, né? Diferenciar o que é esquerda e direita, né? Porque quando a gente fala de estrutura corporal, ele tem que entender direita, esquerda, braço, perna, pé, né? Entender as partes do corpo. A gente talvez fazer um vídeo desse bebê para os pais do antes e depois, para mostrar como que o bebê estava e como que ele está agora, em termos de estrutura do corpo mesmo. Por exemplo, olha, papai, seu bebezinho de 2 anos, ele não conseguia rodar o bracinho rudimentar, né? Agora olha com 2 anos e meio como que tá, né? Ou ele não conseguia fazer a puxada do peito, né? Do braço do mergulhador. Mas olha agora como que tá, né? Mostra antes e depois. Aí a gente começa os conteúdos de adaptação meio líquido, né? Que são outros exemplos que a gente pode estar trabalhando. A gente pode fazer banho de mangueira, a gente pode fazer bater na água como instrumento musical, tum-tum-tchá, tum-tum-tchá. Em breve, novidades, tá bom? Então, o bebê ele pode fazer batidas na água, chuveiro. Por exemplo, tem uma atividade que eu faço muito em aula, é a gente colocar o chuveirinho na cabeça do bebê e ele ter que tomar o banho, né? Lógico que a gente está falando dos bebês um pouquinho mais velhos, né? Mais velhos assim, né? Então, lavar o sovaco, lavar a barriga, tudo isso enquanto a água cai na cabecinha dele, ele conseguir fazer as movimentações específicas. Lava o pescoço, lava o rosto, lava tudo, né? A gente pode também estar aplicando para descontração facial, que é descontrair a musculatura da face do rosto, né? Para poder receber essa água, a gente pode brincar de guerrinha de água, né? Com aquelas arminhas. Para os bebês mais novos, fazer o chuveirinho, uma cachoeira e outras demais atividades. Controle respiratório. Quando a gente fala do controle respiratório, a gente pode estimular os bebês a fazerem borbolha pelo nariz, pela boca, estarem em apneia. Então a gente pode fazer através da apneia uma competição de mergulho à distância, né? Uma atividade onde a gente joga a argolinha e antes da argolinha começar a afundar, esse bebê pega a argolinha através de um mergulho. Soprar o canudinho, né, para borbolha pela boca. Falar o número 1 debaixo d'água, que já é um som nasal. Então é uma possibilidade do bebê aprender o controle respiratório pelo nariz. Para os bebês mais novinhos, possivelmente a gente proporcionar apenas a facilitação do bloqueio, né? Que aí vem através de técnicas de mergulho, vem através de aproveitar os reflexos desse bebê. E para isso é tema de uma próxima live, né? Técnicas de mergulho, reflexos dos bebês. Mas a gente tem essa variação, né? Essa variabilidade de estar trabalhando os conteúdos. Visão subaquática.
né? A gente pode estar trabalhando caça ao tesouro, mostrar cores debaixo d'água para esse bebê, não deixar com que esse bebê fique de óculos, né? Porque ele já tem um reflexo palpebral, o bebê mais novinho. E os bebês maiores a gente pode fazer combinados, né? Dia sim, dia não com óculos, semana sim ou semana não. E sim estabelecer uma rotina para a utilização desse óculos, né? Caça ao tesouro, pegar objetos de acordo com a cor ou a forma que você quer. Outra possibilidade da gente trabalhar é o conteúdo deslize, né? O deslize é um conteúdo da adaptação meio líquido que com os bebês a gente pode brincar de tiro ao alvo. Por exemplo, o papai está na piscina, o umbigo dele é o alvo. A gente desliza o bebê até o pai, ele tem que apertar o umbigo do papai, né? O alvo é o umbigo e o bebê se direciona para aquele alvo. Espetinho de churrasco, né? A gente pega um bebê mais velho um pouquinho e vai girando ele na água. É uma troca de decúbitos, mas a gente pode pedir para deslizar esse bebê e ele mesmo tentar fazer o churrasquinho rodando na grelha, né? Variações de deslizes. A gente pode fazer deslizes com o braço estendido, com o braço para trás, com o braço fechado. Tem uma brincadeira que eu falo que chama jet ski de pobre, né? A gente não tem dinheiro para comprar um jet ski, a gente pega uma corda. A gente pede o bebê para segurar a corda, seja fazendo um nó na extremidade, ou o bebê segurando uma argolinha que foi amarrada na corda, e aí ele vai deslizar quando o professor puxar a corda debaixo d'água, né? A gente tem a possibilidade do deslize acontecer após uma impulsão na parede, né? Então são várias atividades que a gente pode estar aplicando. Flutuação, a gente tem a oportunidade de fazer ela aberta, grupada, alinhada. Quanto mais a gente fecha e alinha o nosso corpo, mais instabilidade o nosso corpo tem, então vai ficando mais difícil. O bebê pode ter uma flutuação com apoio cervical, apoio lombar, pode ter apoio atrás do joelho, né, junto com a cervical. Ele pode ter apoio com deslize para poder flutuar. A gente consegue usar boias, a gente pode não usar boias. Igual a gente falou, pode fazer uma competição da flutuação, né? Deslocamentos rudimentares. A gente fala sobre imitar animais, imitar algum desenho animado que gosta. Com boia também, sem boia. Jogar um brinquedo para a criança pegar, né? Pedir para ela saltar da piscina e realizar o deslocamento da forma com que ela achar interessante, porque o deslocamento rudimentar é importante que ele tenha eficiência em ir para a frente, né? Então, se ele consegue ir para a frente, se a criança consegue ir para a frente, já está ótimo. A partir do momento que o professor começa a ensinar, esse deslocamento ele pode continuar rudimentar, mas ele continua um rudimentar consciente, a partir de uma técnica que o professor começou a aplicar, né? Então, no deslocamento rudimentar, você pode testar. Bate só um pezinho, bate os dois, bate cada hora um. Vamos puxar só uma mãozinha, né? Depois só a outra. A gente vai fazendo unilateral, alternado, bilateral, porque a tendência, não vou generalizar, mas muitos profissionais de natação para bebês trabalham somente o movimento alternado das pernas e dos braços, né? Então o bebê fica o tempo todo em cachorrinho. Por que não estimular a bilateralidade, né? Puxar com as duas mãos, bater as duas perninhas, se a gente já sabe que estimular a bilateralidade estimula o cérebro e proporciona uma melhoria na comunicação do cérebro com o nosso corpo, podendo aumentar esse repertório motor dele, né? Trabalhar na bilateralidade. E aí a gente tem essa estratégia, né? De quando a gente pensa de forma criativa, o que a gente tem como base? É pensar no porquê que a gente vai fazer a nossa ideia, né?
Você teve uma ideia de aplicar um conteúdo e esse conteúdo você não sabe se vai ser legal ou não. Primeira pergunta que você tem que fazer é: por que eu vou fazer isso? Se fizer sentido, aí você continua pensando, né? Se fizer sentido, você vai para a próxima pergunta. Faz sentido eu fazer isso? Ok, agora como que eu vou fazer? Aí você já é o aspecto criativo. Aí tá, então o que eu vou fazer? Já é uma questão de ação. Então o que eu vou fazer é isso. E aí começa a aplicar. Isso chama Golden Circle, né? Quem quiser pesquisar é do Simon Sinek. Então, a partir do momento que você já tem uma ideia, você se pergunta se ela faz sentido, como que você vai fazer. Então, o que você tem que fazer para começar a fazer e aplica. Então, se você sabe o conteúdo que vai ser aplicado na aula de bebês, é só você começar a pensar em variabilidades de aplicar aquele conteúdo. Mas se você não sabe nem o que você ensina nas aulas de bebês, aí requer um treinamento, um planejamento ou então até mesmo com que a sua academia exponha para você tudo que deve ser trabalhado numa aula para esse nível, né? Porque às vezes a maioria dos erros, dos problemas que acontecem em equipes é a falta de comunicação, é quase 99%. Eu não tenho essa estatística para poder passar para vocês, mas o maior problema em equipes é falta de comunicação. O que os profissionais apontam como desculpa para não planejar de forma criativa, né? Alegam que não tem tempo, que não é criativo e que não sabe mais o que fazer. Pessoal, copiar as atividades é uma forma criativa se você está resolvendo o problema de uma forma diferente. Então não é feio você copiar uma atividade. O problema é que você vai estar enganando o seu cérebro que você está pensando de forma criativa. Você vai estar apenas reproduzindo uma ideia, né? Então, quando você estimula o seu cérebro a pensar de uma forma diferente, você realmente está criando um hábito novo, né? Porque copiar, pode ser que você não encontre uma atividade depois para poder reproduzir, que seja do seu interesse, que seja atrativa para as suas aulas. Então, o nosso cérebro ele já tem uma tendência a procrastinar as coisas, a deixar para depois. Então, se você fala assim, eu não vou planejar, eu vou deixar para depois, acaba que você não planeja, né? Então, a gente tem que tomar como foco, parar, pensar, arrumar um tempo, porque o nosso planejamento tem que ser prioridade, né? Tenho certeza que se você não é realizado financeiramente com a natação infantil, deve ser porque você não dedicou mais tempo a isso, porque quem se dedica consegue ser bem remunerado e ter um posicionamento muito legal financeiro no mercado. Se você acha que não é criativo, todos nós somos criativos, mas cada ser humano vai decidindo se a sua criatividade vai sendo podada ou se ele vai se permitir a ser criativo o restante da vida. Porque a criatividade é uma habilidade inata do ser humano, onde é uma ferramenta para resolver problemas de forma diferente. Então, se você não quer resolver problemas de forma diferente, deixa outras pessoas resolverem para você, né? Ou então, comece a estimular a sua mentalidade. Outra coisa, não sei mais o que fazer. Nessa live a gente deixou vários exemplos de atividades que você pode estar aplicando no seu dia a dia. No meu Instagram tem diversas possibilidades lá, é só você dar uma olhadinha, né? E vamos supor, criatividade pode ser desenvolvida? Com certeza. Eu vou até falar isso no final, mas não deixando você, Kelly, sem resposta. A criatividade ela pode sim ser desenvolvida a partir do momento que o ser humano ele aplica o esquecimento. O que é o esquecimento? Não é esquecer tudo que você fez até hoje, ou tudo que você sabe até hoje,
mas é estar com a mente aberta a aprender, né? Porque tem muita gente hoje que já chega com uma mente pré-estabelecida, que eu já sei, eu não preciso aprender isso, não, eu sei muito, eu estudo muito. Então a gente tem que esquecer o que a gente sabe, entre aspas, para deixar a mente aberta para receber esse novo aprendizado. Para quê? Para que você tenha a mente também preparada para se possibilitar a diversas experiências, né? Hoje em dia, quem tem mais vivências, experiências, tem mais repertório criativo para resolver um problema. Então, a criatividade ela pode ser desenvolvida a partir do que o ser humano se possibilita a novas práticas, as novas vivências e experiências. Então, isso serve para uma simples ação de, no seu dia a dia, com seu marido, com seu namorado, com quem seja, com quem for, né? Você se possibilitar ir em lugares diferentes, passear, sair da sua zona de conforto, né? Ler um livro, fazer coisas que você não está acostumada. E para a nossa parte de natação para bebês, é você filmar a sua aula, perceber como que você está conduzindo, pegar os conteúdos e abrir o leque de possibilidades de fazer o mesmo conteúdo de forma diferente. Olhar para o lado, né? Eu estava falo em toda a mentoria, a maioria das coisas do mundo já foram feitas, às vezes ainda não por você. Então, se você olha para o lado, tem uma cadeira, olha para o lado, tem uma árvore, tem um cooler, tem um telhado. Então, você vai olhando para o seu lado, são coisas que você pode pegar e aplicar ao seu dia a dia. Ah, eu vou fazer o cooler virar um barquinho. Então, meu bebê vai entrar no cooler e a gente vai ter um bote agora. Ah, eu tenho uma cadeira. Nós vamos brincar de comidinha na aula de natação. A gente vai colocar as cadeiras, os bebês vão assentar e, consequentemente, a gente vai estar trabalhando o equilíbrio da musculatura do abdômen, fortalecimento da musculatura do abdômen para vertebrais, para eles permanecer sentado. A gente vai pegar um telhado, e lógico que você não vai levar um telhado para aula, mas você pega um telhado de plástico e brinca de construção, né? É uma outra temática para sua aula. E aí a gente tem tudo ao nosso redor, mas às vezes o nosso olhar está fechado. Então a gente tem que abrir a nossa mente, abrir o nosso campo de visão para o universo de possibilidades que a gente tem do nosso lado, na nossa frente, né? Em cima, embaixo. É só a gente estar aberto a perceber isso. E aí, muita gente, né, por falta de planejar e tudo, começa a dar aula livre, né? Os 5 minutos finais. Eu acredito muito que a sua aula ela tem que ser toda preenchida. Por mais que seja uma aula livre, ela tem que ser uma aula livre e direcionada, né? Você quer trabalhar ali o equilíbrio? Fala assim, papai, tô deixando o tapetão na piscina, agora é aula livre no tapete, tá? Vocês podem fazer o que você quiser, mas vai estar no tapete, porque você quer trabalhar o equilíbrio, né? Papai, é equilíbrio que a gente está trabalhando hoje, mas agora esses últimos minutinhos é aula livre na plataforma, tá? Todo mundo na plataforma pode fazer o que quiser. Então você vai estar trabalhando ali equilíbrio na plataforma. Os bebês que estão mais para frente, eles podem até se desequilibrar e mergulhar. E, consequentemente, você sabendo disso, você pode estar direcionando esses dois conteúdos. E, papai, se os bebês quiserem pular e mergulhar, pode deixar aqueles que já sabem e os que não sabem, deixa eles apenas tentarem equilibrar e fica ali sobre resguardo, sobre aviso para qualquer situação de segurança, se ele se desequilibrar. Então, você está antecipando, né? Pessoal, tem uma outra frase que eu escuto bastante. Bebês funcionam com rotina, né? Ótimo, é verdade, tá? Mas não é uma rotina monótona de toda a aula o professor fazer as mesmas coisas. Não é isso que é rotina. Rotina é você estabelecer um processo de ensino-aprendizagem onde o bebê ele vai estar submetido a atividades que entram na rotina dele de forma constante, diária,
mas que também vão se criando novas rotinas. Não é só chegar e falar assim, eu vou fazer isso todas as aulas, né? É você criar essa variação, essa variabilidade de atividades baseadas no mesmo conteúdo. Você alterar uma musiquinha, não precisa de uma musiquinha nova, mas você alterar a musiquinha para o conteúdo que você quer. Mas, se você for trazer uma música nova, que você vai inserindo ela no contexto e vai retirando outras devagarzinho, mas também vai resgatando essas outras e trazendo outras novas. Criar uma rotina é você manter a constância nas atividades, né? E o bebê, ele tem uma memória neural, né? Ele tem uma memória a curto prazo, uma memória a longo prazo e a médio prazo. Então, se você hoje tira, por exemplo, a música do Pintinho Amarelinho e coloca a da Galinha Pintadinha, por mais que você tirou do Pintinho Amarelinho, se daqui 5 meses você quiser cantar do Pintinho Amarelinho de novo, provavelmente essa música está na memória do bebê. Então ele vai fazer as movimentações, por mais que você tenha tirado da rotina dele. Está na memória do bebê, né? Tem uma pergunta, né? Seria objetivos genéricos por métodos diversificados? Eu não vejo como objetivos genéricos, né? Eu trabalho da seguinte forma. São objetivos individuais com abordagens gerais. Essa é a forma com que eu trabalho. Então, vamos supor, se eu tenho para trabalhar equilíbrio, esse é um objetivo geral, mas eu torno ele um objetivo individual. Como que eu posso trabalhar equilíbrio com cada aluno para atingir o objetivo para cada um? E depois eu generalizo a atividade, né, a informação. Pessoal, nós vamos trabalhar equilíbrio. Vocês podem passar por 3 estações. O equilíbrio assentado no tapete, o equilíbrio na plataforma e o equilíbrio em cima da bola de pilates. E aí eu generalizei que todo mundo poderia passar. Mas, consequentemente, eu vou chegar para o pai e falar assim, olha, para você e para o seu filho é melhor você ficar na bola de pilates. Para você, e depois você experimenta as outras estações. Mas aproveita maior o seu tempo na estação que vai ser melhor para o seu filho. Então eu tento tornar o objetivo geral o objetivo individual. E isso vem dando muito resultado, porque é você personalizar a sua aula numa aula coletiva, né? Aí, quando a gente fala para vocês assim, qual é o passo a passo, então, para a gente ter um planejamento criativo, né? A gente falou sobre pensar em ter uma ideia e pensar se vale a pena executar, né? A pergunta é, por que eu vou fazer isso? Depois, como que eu vou fazer isso? E depois, o que eu tenho que fazer para acontecer, então? Quando você faz essas perguntas, você tem um passo a passo do Golden Cycle, mas eu queria passar um passo a passo para vocês também do que a gente precisa para ser criativo e aplicar isso nas aulas. Primeiro, então, a gente precisa esquecer, entre aspas, tudo que a gente sabe, para a gente ter a mente aberta a novos aprendizados, né? Isso chama pensar como mente de principiante, né? Inclusive, quem fala isso é o Murilo Gun, é um cara que eu tenho como meu mentor, né? Um profissional sensacional. E como eu tenho essa pegada criativa, eu me identifiquei muito. Então, ele fala sobre esquecer, né? Esquecer para lembrar, esquecer para aprender, esquecer para você ter a mente de principiante, como se você não soubesse nada, e extrair o máximo que você puder de uma nova informação, de um novo conteúdo. Possibilitar novas oportunidades, né? Então, aquilo que a gente falou, vai para um restaurante diferente, pensa num brinquedo diferente. Às vezes as pessoas pensam só em brinquedos aquáticos. Vai numa lojinha de R$1,99, vai numa loja de vasilhas, né? Vai numa loja aonde você nunca pensou em ir, você consegue extrair várias ideias que você nunca fez, né? Entender o problema. Eu não sei quem falou essa frase, mas, tipo assim, se eu tivesse que resolver... foi Einstein. Eu liguei para o Einstein falou assim, Matheus,
Se eu tivesse que resolver um problema, eu ficaria 99% do meu tempo entendendo o problema e 1% eu dedicaria para resolver. Porque se eu entendo bem o problema, eu consigo resolver com mais facilidade. Então, Einstein me ligou esses dias aí, eu estava na roça aqui, consegui atender. Então, Einstein é Einstein, né, gente? E o quarto passo, criar estratégias para solucionar esse problema. Então, já que você entendeu muito bem o problema, crie estratégias, proporcione estratégias criativas para resolver esse problema. E aí, a gente não está falando aqui de bebês somente atípicos ou típicos, né? A gente está falando de bebês, né? E isso serve para todo mundo, né? A inclusão deve acontecer, a adaptação do conteúdo a cada individualidade deve acontecer. Isso foi tema da live de ontem. Quem quiser assistir ainda consegue assistir, que está lá no IGTV. Então, pessoal, vou aqui abrir para as perguntas, né? Tem uma pergunta. Matheus, ambientação. Podemos trabalhar de maneira mista com objetivos de adaptação ao meio aquático? Com certeza, pessoal, com certeza. O que é importante nessa progressão de ensino? É você perceber aonde o seu bebê, né, o seu aluno está nessa progressão. Se ele já está bem desenvolvido, você pode trabalhar vários conteúdos numa aula só. Mas se ele está iniciante, você pode perceber a adaptação que ele tem e ir adaptando os conteúdos. Eu posso trabalhar ambientação com adaptação meio líquido. Eu posso trabalhar ambientação com adaptação meio líquido e um fator psicomotor, né? Por exemplo, eu pego ali a restrição ao ambiente, começo a colocar o guarda-chuva por causa da claridade. Eu pego a adaptação meio líquido e estou ali trabalhando a flutuação dorsal, porque o bebê está de costas e o guarda-chuva está em cima, né? E consigo trabalhar fatores psicomotores do que? Debaixo do guarda-chuva, eu trabalhar a lateralidade do bebê, eu posso trabalhar a noção corporal do bebê. Então, fala assim, levanta o bracinho para pegar o guarda-chuva, agora pega com o pezinho, né? Então, a gente pode estar estimulando diversos conteúdos na aula, sim, porque por mais que o bebê funcione com rotina, ele também funciona com variabilidade, né? Isso, quando a gente tem até os 4 anos, um repertório de atividades, uma variabilidade muito grande nesse repertório motor desse bebê, a literatura mostra pra gente que uma base bem feita, os treinos de técnica e correção fica muito mais fácil, porque já tem um repertório motor amplificado, né, bem explorado, que faz com que ele tenha recursos para utilizar na correção técnica, né? Então, isso não é o Matheus falando, são referências bibliográficas que a gente vai estudando e a gente vai sabendo. Tem um aluno com síndrome de Down, alguma dica? Tem 4 anos. Pessoal, síndrome de Down, a gente sabe da fragilidade cervical, né? Uma dica que eu dou é que eles são muito afetivos, né? Então a gente tem que explorar isso, aproveitar isso, né? O cuidado com a cervical, cuidado com as estripulias que o professor pode fazer em aula. O síndrome de Down, ele tem essa característica de ser muito afetivo, mas não é só com as outras pessoas, é com as outras pessoas, mas eu tenho um exemplo, né? Que eu tinha um aluno de síndrome de Down, também nessa faixa etária de 3 a 4 anos, tinha um que nadava terça e quinta e uma outra que nadava segunda, quarta e sexta. Aí eu fiquei pensando assim, por que não conectar os dois na mesma turma, né? Aí eu lancei essa ideia para uma família, a família não podia. Quando eu lancei para outra e a outra pôde, a gente colocou os dois na mesma turma. Mas não era assim, uma turma só de síndrome de Down, não. Era uma turma de inclusão, né? Eles estavam lá, né? Eles estavam lá nessa turma que não tinham a síndrome dele e a aula acontecia
respeitando as individualidades. Mas, pessoal, eu acho que foi a melhor sacada que eu tive para os dois, porque, igual eu falei para vocês, o síndrome de Down ele é super afetivo com todo mundo, mas o síndrome de Down com o síndrome de Down foi uma coisa, assim, de cinema. O primeiro dia de aula, os dois chegando, assim, um viu o outro de longe, parecia aqueles encontros assim, com música romântica, sabe? Aí foi lá, um pegou a mãozinha do outro e desceu a escada da piscina. As mães ficaram assim, o que tá acontecendo, né? Porque um deles batia na mãe, chegava gritando, cuspia e tal, e a outra era uma princesinha. Só que ela era muito dependente, assim, de algum responsável pedir para ela alguma coisa. Um acabou estimulando o outro e teve um equilíbrio, onde a bagunça de um se tornou uma aula super tranquila e a dificuldade da outra em tomar as iniciativas começou a ser superada por ela estar se espelhando no outro. Então, serve para a síndrome de Down, mas serve para qualquer outra criança. Então, cabe ao professor ter esse feeling estratégico de movimentar as peças para conseguir dar o checkmate, né? Então essas são algumas dicas, né, de explorar a afetividade, ter o cuidado cervical e no mais, atividades adaptadas de acordo com o nível de desenvolvimento de cada um. Ok? Pessoal, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a presença de todos aqui na nossa live de domingo, né? Quase tomando café da manhã junto com vocês. Mas agradeço toda a participação de vocês essa semana. Semana que vem tem mais. Beijo a todos e mergulhe com a gente. Bom final de semana.